A partir de agora, eu vou precisar fazer com vocês uma pequena introdução, tá? Aos elementos da responsabilidade civil, tá? Esses elementos aqui, gente, a gente vê em direito civil. Várias vezes eu vou trazer para vocês aqui elementos que são de direito civil, tá? Mas eu vou colocar de uma forma que qualquer pessoa possa entender, tá? Não vou prometer aqui que você vai entender de primeira, que você vai entender absolutamente fácil, tá? Isso eu não posso prometer. Porque tudo que você consegue na vida, gente, exige dedicação, exige disciplina, exige você, no caso de conhecimento, você tem que revisar várias vezes, né? Eu mesmo, quando eu vou assistir uma videoaula, por exemplo, né, primeiro que eu sou muito rigoroso com o material, né? Eu seleciono bem o meu material, mas quando eu acho um material bom, né, eu reviso esse material 2, 3, 5, 10, 15 vezes, né, até que eu possa conseguir reproduzir, né, aquela mesma aula com o mesmo conhecimento ou pelo menos naturalidade que o professor tem. Então, a primeira vez que você assiste, você absorve às vezes 20, 30, 40%, 50% do conteúdo, né? Se você não revisar, amanhã você esquece. Então, você tem que ir sempre revisando para pegar um detalhe ou outro, né? Para ir realmente trazendo conhecimento para a memória de longo prazo, tá certo? Então, gente, vamos lá, né? Quando a gente fala de processar, digamos assim, o fornecedor, né, por a questão de um dano que a gente sofreu, a gente precisa analisar alguns elementos, né? Acompanha aqui comigo, nós temos que ter a conduta do fornecedor, nós temos que ter um dano e nós temos que ter o nexo causal. Não se assuste com esse nome. Nexo, né, vem do latim nexus, que quer dizer ligar. Ou seja, tem que ter uma ligação, uma relação de causa e efeito entre a conduta do fornecedor, entre a ação ou omissão do fornecedor e um dano, tá certo? Então, toda vez que a gente for falar, eu sofri um prejuízo, meu produto deu problema, etc., a gente tem que ver. Vamos ver, o dano está provado? O dano está provado, né? A conduta está provada, o nexo de causalidade está provado, né? E aí, se não tiver provado, a gente entra lá naquela questão da inversão do ônus da prova, que a gente viu no artigo 6º, inciso 8º, tá certo? É a mesma coisa. Então, vamos lá. E tem também, gente, elementos que rompem o nexo causal, que rompem a ligação entre a conduta do fornecedor e o dano. É o caso, né, do caso fortuito e da força maior. Né? Caso fortuito e força maior, ele rompe o nexo de causalidade, tá certo? E também a culpa exclusiva da vítima, a culpa exclusiva do consumidor, que às vezes no direito civil a gente chama da vítima, né? E culpa exclusiva de terceiro, tá certo? Esses dois elementos eles rompem o nexo causal e o consumidor não vai conseguir obter o ressarcimento do dano que ele sofreu se tiverem presentes esses elementos, tá certo? E agora, gente, nós vamos ver aqui também como é que funciona o que a gente chama de responsabilidade subjetiva, né? Ou seja, existem certos casos, né, que a gente vai ter que argumentar sobre isso aqui, tá? Na maioria dos casos aqui no Código de Defesa do Consumidor, né, lembrando que o CDC ele visa facilitar, né, para que o consumidor seja indenizado, na maioria dos casos nós vamos falar sobre esses elementos aqui que estão nesse quadro, tá? A gente vai ver um pouco mais sobre isso mais na frente. Mas existem casos que eu vou mostrar para vocês aqui também, que nós vamos ter, além de argumentar sobre esse quadro aqui, os elementos que estão nesse quadro, nós vamos ter também que argumentar sobre essa questãozinha aqui, tá? Nós vamos ter que analisar se o fornecedor, se ele teve dolo, se ele teve intenção de prejudicar o consumidor, né? Às vezes nós também vamos ter que ver se o fornecedor, se ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Não se assuste, eu vou explicar para vocês, tá? Imprudência, gente, é falta de cuidado, né? Ou seja, o que é o motorista imprudente? Ele dirige, né, afobado, sem cuidado, tá certo? É uma ação com falta de cuidado, de zelo, né? Então, é isso que a gente chama de imprudência. Negligência é falta de cuidado e omissão. Ou seja, eu estou ali, né, cansadão, estou ali, deixa para lá, vou fazer de qualquer jeito, né? Isso é negligência, tá bom? E imperícia é falta de qualificação. Ou seja, o fornecedor ele faz um serviço para o qual ele não estava devidamente qualificado. Então, nesse caso, a gente tem a culpa, né? E a espécie da culpa, a gente tem a imperícia, tá certo? Percebam aqui, gente, que a culpa, elas são todas decorrentes da vontade, da falta de diligência, de cuidado, de atenção, de perspicácia, tá certo? Ou seja, um elemento muito voltado para vontade, tá certo?
Por isso que se chama subjetiva. É muito relacionado a você, ao seu zelo, cuidado, atenção, tá certo? Já no caso da responsabilidade objetiva, a gente não tem essas outras questões, digamos assim, subjetivas, né? A gente analisa objetivamente, ou seja, teve uma conduta do fornecedor, né? Teve um dano ao consumidor, uma coisa, né, gerou a outra, né? E depois a gente vai ver se não existem certos elementos. Por exemplo, será que não teve jeito do fornecedor evitar, né, essa conduta, que houve um caso fortuito ou força maior? Será que houve culpa exclusiva do consumidor, né? Ou seja, o meu celular quebrou, né? Mas é como diz na música, eu taquei meu celular na parede. Você já escutou essa música, né? Nós estamos em 2022 ainda está na moda essa música. Eu não sei por quanto tempo vai continuar. Mas a música fala de você passar uma raiva, digamos assim, né, no relacionamento amoroso, você quer tacar o seu celular na parede, né? Então você joga o seu celular na parede, né? Será que eu vou poder processar o fabricante do celular, o lojista? Não, porque foi culpa exclusiva minha, tá certo? Então não posso responsabilizar o fabricante do celular, o comerciante, tá certo, gente? Então essa é uma rápida introdução e eu vou voltar ao longo do curso outras vezes, né, para esse quadrinho, para que a gente possa ver na prática como isso funciona, certo?